Em nossa meditação de hoje, fazendo esse nosso resumo do nosso encontro, falamos anteriormente sobre a pessoa de Jesus e o como a nossa fé está centralizada nessa pessoa. E é bom sempre repetir que o cristianismo não é a religião de um livro, não é uma religião de uma ideologia, de um pensamento pragmático. Mas o cristianismo é a religião de uma pessoa que nós consideramos e nós cremos que é Deus, que se revelou a nós, que desceu dos céus, como diz a imagem dos santos, quando eles dizem que o céu se esvazia da glória de Deus, que é o Filho, e vem até nós, vem pisar esse chão, vem trazer a nossa miséria à luz, como diz no Evangelho de João, capítulo 1. A luz veio às trevas para iluminar aqueles que creem. Então nós meditamos no nosso encontro, no nosso retiro semanal sobre Jesus. Mas de uma forma muito especial nós literalmente recortamos algumas palavras importantes que Jesus, em suas pregações, em seus diálogos, em suas reflexões, fez e foi escrito pelos evangelhos, pelos evangelistas. E aí nós recortemos e em uma espécie de dinâmica nós lemos algumas mensagens, algumas dessas palavras e meditamos. E é o que eu gostaria de fazer com vocês nesse momento. Abram muito mais que os ouvidos, mas abram também os corações. Só tu tem palavras de vida eterna, foi o que disse o apóstolo quando Jesus falava que ele era o pão da vida, e muitos se assustaram, e aí ele perguntou: vocês não querem ir embora não? Muita gente foi embora, mas tomado pelo Espírito Santo, o apóstolo disse: não, Senhor, para quem nós vamos, para quem iríamos? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos que as palavras de Jesus é muito mais do que palavras jogadas ao vento, é muito mais do que junção de sílabas, mas são palavras transformadoras. Elas nos transformam e ela nos intimida, ela movimenta em nós uma ação concreta. Para isso que é o conhecimento de Jesus, sobre Jesus. É para nos impulsionar a sermos parecidos com Ele. Sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo, disse Paulo. Então, entre as palavras que nós recortamos, é claro, essa não poderia faltar. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu pensamento. Esse é o maior mandamento, disse Jesus, amar. Pensamos muitas vezes no pecado como sendo algo individual, mas como diz o sacerdote da minha comunidade, nós pecamos muito quando nós simplesmente não amamos o outro. Não usamos de caridade, não usamos de olhar de caridade para o outro. Então todas as vezes que nós julgamos, falamos mal do outro, e isso é um pecado muito grave que muitas vezes a gente não confessa nos nossos confessionários. A palavra de Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a sua alma, com o seu pensamento, mas também ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus e ao próximo, porque quem não ama permanece na morte, diz a palavra. E quem diz que ama a Deus e odeia o irmão é um mentiroso. Então, essa palavra não poderia faltar. Ainda recordando outras palavras de Jesus, nós pegamos aqui então: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna. Que frase profunda que saiu da boca de Jesus. O que adianta, né? Não crer na continuidade, na vida eterna e viver essa vida sem sentido. Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e no final perder a vida eterna? Boa reflexão o nosso Senhor nos faz ter neste momento. Mais uma frase que nós usamos, que nós refletimos em nossos encontros: quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e eu me manifestarei nele.
Amar a Deus, amar a Jesus, seguir os seus mandamentos é a certeza de que Deus está conosco. Ao rezar ontem, eu lembrei da frase também que Jesus fala: onde dois ou três estiver reunido em meu nome, lá eu estarei. Eu me faço presente, disse Jesus. Não se vendem 5 passarinhos por 2 tostões, 2 centes. Nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos das vossas cabeças estão contados. Não temais, pois valeis mais do que pardais. É muito linda a passagem completa, onde a Sagrada Escritura nos fala sobre do que vale os pardais. Olhai os lírios do campo, olhai os pássaros, eles não trabalham, eles não colhem, mas o vosso Pai não deixa nada faltar. Se nem aos pássaros, aos pardais, que ao olhar humano não vale muita coisa, Deus não deixa faltar para eles, imagina cada um de nós. É muito difícil, eu sei, quando a gente está passando por uma dificuldade, crer, acreditar na misericórdia. Não é fácil crer na providência de Deus, mas muitas vezes é a nossa maior virtude crer nessa providência. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Para concluirmos então o nosso resumo, o nosso momento, mais uma frase de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Essa é uma das grandes e maiores certezas da nossa fé, amigos. Nós cremos numa eternidade em Deus. Eu falei sobre a teologia do céu e a teologia do inferno para o catolicismo. Resumindo para vocês, o céu é a presença de Deus. É contemplar a presença e os frutos de estar com Deus. O inferno é a ausência dessa presença. É a ausência do amado. É viver como uma eterna saudade, na certeza de que nunca mais nós o veremos. Esse é o inferno. De forma bem simples, mas didática, na teologia do céu e inferno é mais ou menos isso, tá? O céu é a presença de Deus, e nessa presença a alma é alimentada, e na ausência essa alma é desidratada. Então, que as palavras de Jesus, essas foram apenas algumas delas que nós usamos desse resumo, que essas palavras de Jesus sejam palavras de vida eterna, como diz a Sagrada Escritura, que nos alimente, que nos impulsione a sermos parecidos com Ele. Repito, sedes meus imitadores, disse Paulo, como eu sou imitador de Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. E aqueles que ouvem pelo YouTube, aqui é o nosso podcast, curtem, compartilhem. Se você quiser que a nossa mensagem, a mensagem de Jesus, na verdade, por minhas palavras, por minha voz, chegue a outras pessoas, é só compartilhar, é só curtir, é só apertar lá o sino, porque todas as vezes que a gente for colocar, você vai ter o acesso a essa reflexão, essa oração. Muito obrigado.